Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Panzera. Eu sou o Newton Barbosa. E você está no canal da Altcomp, empresa especializada no segmento de coleta de dados e impressora de etiquetas. As nossas soluções ajudam as empresas a serem mais produtivas em suas operações. E se você é do cenário do varejo, seja farmácia, supermercado ou de uma empresa que tem a necessidade de fazer inventário de estoque, esse vídeo é para você. Fica com a gente e acompanha esse bate-papo. Você que está acompanhando aí o nosso canal, hoje a gente vai falar um pouco sobre software de inventário e auditoria de presença. Eu estou aqui com o Newton, especialista no assunto. Tudo bem, Newton? Opa, tudo bom. Legal, falando um pouquinho de software de inventário, primeiramente, como que funciona o software de inventário, como é que ele é utilizado atualmente, todo mundo pode ter acesso, só pode ser utilizado em equipamentos específicos, tem alguma alteração? E em específico fala um pouco do nosso software, que é o software Valid Code, né? O que é o Valid Code? Ok, perfeito. A resposta é sim, mas o que o pessoal precisa se atentar é que às vezes você faz a aquisição ou alocação de um coletor de dados e não se atenta à necessidade de ter um software para poder fazer o gerenciamento do processo de inventário. Porque se você simplesmente pegar um coletor, abrir um bloco de notas ou abrir uma planilhazinha lá nele e começar a coletar, ele vai fazer a coleta, só que ele não vai organizar esses dados para você e não vai te mostrar depois o resultado desses dados coletados. Então é muito importante que ao alocar ou comprar um coletor de dados, você entre em contato com alguma empresa que disponibilize esse tipo de software. A Altcomp ela tem esse software, ela tem um software de inventário chamado Valid Code. Para quem não conhece, é só acessar validcode.com.br, mas é um produto da Altcomp, tá? E como que funciona esse software? Ele é um software que roda em Android e ele roda online e offline, tá? Por que isso, Newton? A maioria dos supermercados, principalmente os de rede média e pequena, geralmente você loca um prédio ou compra um prédio pequeno e não é incomum comprar as casas que estão ao lado. E aí vai fazendo aqueles puxadinhos, né? E aí o que acontece? Você no fim tem dificuldade para poder gerenciar o sinal do Wi-Fi, porque em tese você teria que ter um roteador em cada um desses quartinhos, né? Para resolver esse problema, a Altcomp desenvolveu o Valid Code com base justamente nas necessidades desses clientes, onde ele roda online e offline com processamento em nuvem. Como que funciona? Você faz a importação dos seus produtos via portal na nuvem, via navegador, importa todos os seus produtos lá e ao acessar um dispositivo coletor de dados Android, você vai baixar esses produtos aqui. A partir do momento que baixou, nesse momento que você vai baixar os produtos, você precisa ter a internet, tá? Depois que baixou, aí você pode rodar com ele na loja, fazer as coletas, digitar as quantidades e você depois só vai precisar da internet novamente para poder enviar essas coletas de volta para a nuvem. Então, importa na nuvem, baixa o cadastro, faz as coletas todas offline, envia de volta para a nuvem e o software vai fazer o tratamento de todas essas informações. Ele vai organizar todas essas informações para que você consiga gerenciar o seu inventário. O Valid Code ele funciona nesse formato. E o Valid Code ele é para quem? Ele é para qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho? Ele funciona, por exemplo, para aquela empresa que tem um celular e tem um estoque pequeno, uma conveniência, quer fazer um inventário da loja, ele funciona para esse tipo de empresa também ou não? Sim, funciona. Mas o Valid Code ele não é feito para você usar ele no celular. Por quê? A Altcomp ela é focada em produtividade, então a gente entende que um celular ele não vai trazer a produtividade que um equipamento desse vai trazer para o operador.
Tá? Então, o Vale de Code ele é desenvolvido para coletores de dados. Ele, apesar de rodar em Android, ele é desenvolvido para coletores de dados. E sim, ele serve para todo tipo de empresa, seja empresa de grande porte, quanto empresa de pequeno porte, porque o inventário ele é feito de modo estruturado. Então, a gente faz toda a estruturação do inventário, faz a importação dos produtos e as coletas de modo... depois a gente vai falar um pouco mais na frente, mas a gente consegue fazer todo o mapeamento de áreas para quem usa áreas, né? A gente consegue fazer todo o gerenciamento de usuários e assim por diante. Legal. Vamos dizer que atende a gregos e troianos. A gregos e troianos, exatamente. Bacana. E como é que é oferecido esse licenciamento do software? Somente para contrato ou eu que vou fazer um inventário em um período específico, sazonal, posso adquirir essa licença também? A licença do Vale de Code, a gente disponibiliza ela com um mínimo de 5 usuários. A licença ela é por dispositivo, então você libera para 5 dispositivos, mas você pode cadastrar, por exemplo, 10, 20, 30 usuários, não tem problema nenhum. O limite está na quantidade de usuários. Tempo mínimo de 30 dias. Né? A gente entende que mesmo que você vai fazer um inventário de grande ou de pequeno porte, você precisa de um tempo para treinar o pessoal, para o pessoal se adaptar com o software e também se adaptar com a ferramenta para que você possa extrair o melhor resultado de tudo isso. Legal. E até fazendo um adendo no que você falou no início, muitas vezes o pessoal até que faz a aquisição de um coletor de dados, que tem a intenção de tornar o ambiente mais produtivo, ele já faz a aquisição do coletor acreditando que o coletor por si só já vai ter todas as ferramentas que ele precisa. Sim. E aí é o que você citou, ele faz a leitura, vai coletar ali os códigos que foram lidos, mas não tem nenhuma tratativa. Comparado ao Vale de Code, como é que funciona? Existe hoje alguma modalidade onde é possível fazer uma integração com um sistema, um RP, um WMS que seja, para tornar essa troca de informações mais agradável? Ou também eu tenho que coletar essas informações e depois subir para o sistema? Tenho que conectar o meu coletor num computador para transferir as informações? Como é que funciona esse formato de sistema? Bom, o Vale de Code é possível você fazer integração dele com outros RPs ou com outros sistemas via API. Né? É claro que demanda uma configuração prévia, né? A gente vai precisar entrar em contato com a empresa de software para poder fazer a configuração da API. E aí, a partir daí, a gente estabelece o tempo de atualização em que o Vale de Code vai acessar o servidor do cliente e vai trazer os dados e vai devolver também os dados de coleta de tempos em tempos. Aí você não precisa ficar importando e exportando o arquivo. Esse processo já roda de modo automático. E o legal é que ele também funciona num painel centralizado, mesmo Sim. sem ter o acesso à internet. Quando aquele equipamento ele tem um acesso, ele transfere as informações e você consegue tratar tudo de forma unificada, né? Exatamente. Bacana, muito bom. Levando um pouco agora a parte de processo, a Outcomp ela tem essa filosofia de entregar produtividade. Então o trabalho da Outcomp não começa no fornecimento da licença do equipamento ou do software, a gente começa na modelagem dos processos que vão levar ele a fazer uma execução perfeita do inventário. Para empresas que têm ali já um ambiente maior, que até é setorizado, como é que funciona essa questão do mapeamento para o inventário? Perfeito. O mapeamento ele é muito importante para que você consiga identificar onde os produtos estavam no dia do inventário, onde eles foram coletados. Então, como que a gente faz o mapeamento da empresa? Geralmente, em lojas de varejo, você separa as áreas que vão ficar no depósito, no armazém, e as áreas que vão ficar na loja ou na área de venda. Então, vamos supor que você tenha de 1 a 100 no depósito, são as áreas que estão lá, e de 101 a 200 as áreas da loja. À medida que você vai abrindo as áreas e coletando os produtos, ao fechar as áreas, o sistema, através de um dashboard, vai mostrando o processo de evolução do inventário. Então, quando você começa a fazer as coletas, abrir e fechar as áreas e coletar os produtos,
O sistema vai recebendo essa informação e vai mostrando, olha, você está 50% do seu estoque coletado e você está 10% da sua loja coletada. Então você vai tendo essa visão. E você está X% do seu inventário geral já coletado, já pronto. Então, à medida que você vai fechando as áreas, você vai tendo essa visão. Uma das vantagens também do mapeamento é que, assim, uma vez que você mapeou todas as áreas, você se certificou de que nenhum local da loja vai ficar sem coleta. E quando você cria essas 200 áreas, no exemplo que eu dei agora, se ao final do inventário ficar faltando uma área, você vai saber exatamente qual é e onde ela está. E aí você vai poder orientar o seu operador a ir até aquele local, abrir a área, fazer a coleta dos produtos e fechar essa área para que você consiga dar sequência nas outras etapas do inventário. Cara, eu como leigo, eu imaginava que, e até isso não passava muito bem na minha cabeça, que tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, o supermercado tinha que fazer um inventário do que tem ali na parte de venda. Então ele tinha que fazer tudo da loja ao mesmo tempo, no mesmo dia, para que de fato o inventário fosse efetivo. E no que você está me falando agora, isso mostra que não, que a forma mais correta de ser feita é você separar por categoria de produto, por área. Então isso é possível, essa separação existe e é a forma mais correta de ser feita? Sim, é a forma mais organizada de ser feita, né? O pessoal às vezes sai contando sem esse tipo de delimitador e às vezes até para você orientar um auditor ou um pessoal da operação fica difícil, porque você não sabe, o cara não conhece a loja, não sabe exatamente onde está. A melhor prática, além de ter a criação das áreas no computador, seria você ter a planta baixa da sua loja e ter a visualização de cada área onde que ela está fisicamente. Isso aí vai facilitar ainda mais para que você diga, olha, a área X não foi coletada, por favor, vá até lá fazer a coleta. Fica mais organizado. Fica mais organizado. E no Vale de Code ou em outros softwares, não sei como é que funciona, se isso é um mecanismo de processo ou uma particularidade do sistema, mas essa divisão feita por categoria também na hora que você vai puxar o relatório, ele sai por categoria para que você consiga identificar onde está aquela diferença? Sim, exatamente. Inclusive, por exemplo, vamos supor que você tenha um produto que ele tem na loja e também tem no depósito. Quando você tirar o relatório vai mostrar detalhadamente que, olha, esse produto foi encontrado 100 unidades no depósito e ele também foi encontrado 50 unidades na área de venda no corredor X. Então você tem essa visão, né? E ao final do inventário você consegue, como você fez essa organização, ao final do inventário você consegue tirar um relatório que é um relatório de ruptura, né? Onde você consegue saber quais foram os itens que foram encontrados na área de venda, no depósito, e que porventura não foram coletados na área de venda. Isso ajuda a que você entregue esse relatório para o gerente ou para o responsável pela loja, para que ele consiga pedir para um responsável pegar esses produtos do depósito e colocar na área de venda, porque isso caracteriza uma ruptura de gôndola, e produto no depósito não vende, né? Exatamente. E é um dos fatores que traz a necessidade de fazer um inventário bem feito, Sim. Um inventário constante, um rotativo, para que você tenha de fato os produtos no lugar certo. É isso aí. Não adianta estar cheio o estoque, mas não vendeu. Exatamente. Ô Nilton, agora uma pergunta de leigo. Um dos nossos seguidores aqui da rede perguntou se é possível, durante o inventário, fazer leitura de itens de autosserviço. Eu, particularmente, já vou te fazer duas perguntas. A pergunta dele, para que você responda, e a minha pergunta é: o que é autosserviço dentro desse processo, né? Perfeito. A pergunta é do Carlos Alberto. Legal. Bom, autosserviço, para quem trabalha principalmente no varejo, por exemplo, vamos falar do açougue. Quando você chega no açougue, a maioria dos supermercados, você vai no balcão, escolhe a carne, o cara corta e você pega lá, ele coloca a etiqueta e você passa no caixa e vai embora.
Tem gente que não tem paciência de ficar esperando na fila do açougue. Então, geralmente ao lado do açougue ou nos cantos, você tem aquelas geladeiras onde tem os produtos já limpos, pesados e embalados com uma etiqueta ali em cima. Então, para as pessoas que querem mais praticidade, não querem, né, perder tempo, ele entra no supermercado, vai ali, pega o produto dele, coloca no carrinho, passa no caixa e vai embora. Não precisa ficar esperando aquela fila do açougue. Isso é o autosserviço. Então ele mesmo consegue pegar o seu produto ali e ir embora. Ah, legal. Que eram as bandejinhas que já ficam prontas. Que são as bandejinhas que ficam prontas. E qual que é a relação disso com a pergunta que o Carlos fez? Tem necessidade de inventariar essas bandejinhas? Sim, porque na hora que você vai coletar a loja, essas bandejas estão lá. E tem algumas lojas do supermercado, principalmente no centro, que o autosserviço ele é muito grande. Ele é muito grande. E aí o que acontece? Em geral com as empresas de inventário, você tem que retirar todos aqueles produtos da geladeira, daquela ilha, pegar tudo, separar por tipo de produto, ir até a balança, pesar esses produtos, marcar para poder lançar no inventário e depois voltar e colocar de volta. Então é uma trabalheira muito grande. Além do que, quando o supermercado trabalha com código, com dígito verificador no código dos produtos de balança, geralmente o açougueiro ele só grava os 4 primeiros dígitos do código. O 5º é a própria balança que coloca, então ele não sabe de cabeça. Então o que acontece? Ele, além de ter que retirar tudo do autosserviço, pesar na balança, ele tem que achar o dígito verificador daquele código, procurar em uma lista para poder lançar no coletor e fazer a digitação da quantidade. Ao passo que no Valid Code, o que acontece? Eu posso até mostrar um exemplo aqui para você. Você vai simplesmente, essa é uma balança uma etiqueta de autosserviço, tá? Você vai simplesmente ler, ele já vai calcular o preço para você e já vai dar enter. Ele já vai calcular a quantidade que foi pesada desse produto e já vai gravar no próprio software. Então você vai lá na geladeira de autosserviço, é só você coletar todas as bandejas, não precisa tirar, não precisa ter esse trabalho de sujar tudo, de levar lá para poder fazer pesagem, nada. O próprio sistema já faz esse cálculo com base nos dados que estão na etiqueta, já encontra o produto, já encontra o dígito verificador, já encontra a quantidade e já faz o lançamento automático para o operador. Então, sem dor de cabeça. Isso é uma grande facilidade. Sim, para o varejo principalmente é uma grande facilidade. E imagino que deve ser um problema bastante frequente e recorrente, né, nesses nichos de empresa, nesse segmento de varejo. Né? É assim. O Valid Code faz essa leitura tranquilamente. Tranquilamente. Então o Valid Code atenderia o negócio do Carlos Alberto. Sim. Perfeito. Espero que tenha conseguido responder a sua pergunta aí, Carlos. Caso não tenha ficado claro, fica à vontade aí para fazer outras perguntas pra gente. Vai ser o maior prazer aí responder. Nilton, ainda falando da parte do Valid, eu imagino que deve ser um grande desafio, né, fazer um inventário, principalmente numa rede que a gente sabe que tem, às vezes, mix aí de mais de 25 mil produtos, né? Sim. E identificar ali onde estão os gargalos, identificar onde estão os problemas dentro da loja, dentro do seu estoque, principalmente em processos de compra do comprador de uma rede de supermercados. Fala pra gente, como é que é o relatório do Valid Code? Como é que o Valid Code pode ajudar empresas que precisam fazer um inventário eficiente, e não só eficiente, mas eficaz? Bom, o Valid Code ele tem diversos relatórios, né? A gente tem o relatório de divergência, que ele faz o comparativo entre o que foi contado dos produtos com o que estava propriamente informado no sistema. Essa busca você consegue fazer por preço ou por quantidade. Então vamos supor, os meus produtos eles têm um valor agregado baixo, mas ele tem uma quantidade alta.
você consegue fazer esse corte. Então, por exemplo, eu quero saber todos os produtos que tiveram divergência maior que R$100. Como são muitos itens, você não quer ver os que têm divergência menor, não quer ir naquele detalhezinho. Então você consegue fazer esse filtro, buscar o relatório de divergência por departamento, ou por seção, ou por grupo, ou por subgrupo, de modo que você vá alocar o operador naquele determinado local para ele já poder fazer um serviço só, né? Esse é um dos relatórios, é o relatório de divergência. Depois nós temos o relatório de ruptura, que é aquele que eu tinha comentado contigo, né? Que é tudo que estava na loja e não estava no depósito. Aliás, tudo que estava no depósito e não estava na área de venda, né? Você consegue tirar isso a partir do momento que você fez esse mapeamento. Uma coisa importante também de falar sobre o Valid Code, além dos relatórios, é que ele tem um log de coletas. Então, imagine o seguinte, se você fez uma coleta de 10 unidades, você não tem a possibilidade de excluir essa coleta. Ah, Newton, mas eu contei errado. Não tem problema, você vai fazer um estorno dessa mesma quantidade para que fique um log do que você fez e vai fazer o lançamento correto naquele local. Legal. Para que tenha todo o registro do que aconteceu durante o inventário e com quais produtos isso aconteceu. Tá? É uma observação. E depois nós temos também o relatório dos itens não contados. Lembra que eu falei que se o pessoal vai lá, coleta todas as áreas, esquecer uma área, o sistema informa? Legal. Isso também vale no nível do produto. Vamos supor que mesmo ele coletando todas as áreas, teve algum produto que não foi coletado. Então isso é um indício de que existe algum erro ou no mapeamento, alguma coisa aconteceu. Então a gente emite uma lista de todos os produtos que foram importados para a gente com estoque maior que 0 e com coleta igual a 0. Esses são os produtos não contados. Então, com esse relatório, o auditor ou o responsável pelo inventário vai orientar o pessoal a fazer mais um pente fino na loja ou no depósito para ver se encontra esse produto, para não ficar nada para trás. Legal, bem completo, né? Sim, sim. Esses são os principais relatórios. Tem outros, mas esses são os principais relatórios que a gente tem disponível hoje no módulo de inventário do Valid Code. Já é bastante coisa. Aqui a gente falou de ruptura, o relatório de ruptura, o de itens não contados, o de divergência e ainda tem um log para você consolidar toda essa parte, né? Exatamente. Quem não faz inventário hoje consegue identificar uma ruptura, consegue identificar produtos que são perdidos, muitas vezes roubados. Dá ou não? É muito difícil, não dá. O inventário é aquilo que a gente tinha conversado em um vídeo anterior, ele é uma foto, você precisa de tempos em tempos validar se os seus processos estão rodando certo e aí tirar uma foto, verificar se o que está sendo informado no seu sistema é o que de fato está fisicamente na sua loja. Caso contrário, você vai tomar decisão errada de compra, você vai tomar decisão errada de venda e não vai ser uma vida fácil, principalmente para o varejo, onde o giro dos produtos é muito rápido, onde o giro dos produtos é muito alto, né? Então não dá, tem que fazer inventário. Quais são os problemas que normalmente, os mais comuns que a gente resolve com uma informação de inventário? Ruptura, vaidade, se o cara está sendo roubado, essas coisas, isso daí o inventário pode ajudar de alguma forma? Pode. Ruptura, problemas de desvio de mercadoria, porque quando você tira uma foto você consegue validar se aquele produto estava ali ou não, e principalmente deixa a sua empresa muito mais organizada. O seu setor de compra também, ele é fortemente afetado pela falta de informação ou pela informação errada no sistema. Então você perde muito tempo, você perde muito dinheiro e acaba atrapalhando todo o seu processo da empresa, né? Ô Newton, ainda é bastante comum a gente pegar, falando mais de aqueles mercadinhos de bairro, todo mundo precisa, né? De alguma forma você tem que identificar os seus pontos,
aonde você tem dificuldade, onde você tem problema, para que você consiga de alguma forma se organizar para resolver e melhorar onde não está tão legal. E aí muitas vezes a gente vê o pessoal de bairro, daquele supermercado até que veio do vô, depois foi pro filho e assim por diante. A gente vê que ainda tem muita dificuldade, o pessoal ainda não consegue compreender o quão importante é você ter um inventário bem feito e ter essas informações para uma boa tomada de decisão. E aí uma vez eu estava conversando a respeito disso com um conhecido, e ele tem um supermercado, e ele falou, cara, isso aí é tudo balela, porque no fim das contas quem garante que o que está sendo de fato contado, o que sobe para o sistema é uma realidade. Eu prefiro ir lá com o meu papelzinho, o meu óleo, é óbvio que isso não se atende para um supermercado maior, mas eu acredito que mesmo em supermercados maiores, de porte maior, tem muito proprietário de supermercado com essa mesma mentalidade. Como é que a gente garante, né, de alguma forma, que a acurácia de um inventário foi bem sucedida, de que ele de fato fez da forma que deveria ser feita? É possível fazer isso através do Valid Code? A gente consegue identificar, consegue modelar o processo, até para mitigar ali o uso das tarefas que são feitas pelo próprio ser humano. Sim, respondendo à primeira pergunta, o cara que vai fazer no papel, ele também não tem a garantia de que aquilo tá correto ou não. Porque é o ser humano, ele pode errar, né? A grande diferença aí do caso é o tempo que ele vai levar com o papel e o tempo que ele vai levar com o coletor de dados. Então ele vai perder muito mais tempo anotando no papel, depois lançando no sistema para poder fazer a atualização. Um processo de inventário estruturado via software, ele facilita muito porque ele conduz o usuário dentro do processo. Ele tem que seguir etapas. Se ele não seguir aquelas etapas, ele não avança para a próxima etapa. Então, é um processo mais estruturado. Além do que, no próprio desenho do inventário, você vai fazendo validações, que é o caso da divergência, você consegue validar, auditoria, você consegue auditar algumas áreas. Então, você consegue fazer mais de uma contagem, se quiser, 1, 2, 3, e comparar essas contagens entre si. Então, o relatório, um inventário estruturado, ele dá mais velocidade e ele minimiza muitos erros. Ah, Newton, é 100%, nunca vai ter erro? Não, é o ser humano quem está fazendo, então pode ser que aconteça erro, mas um inventário estruturado e organizado por etapas, ele minimiza muito a incidência de erro e ajuda muito o varejista a identificar possíveis problemas nas contagens e nos processos. Legal. Agora, falando um pouco da parte de acurácia, o próprio Valid Code, à medida que você vai fazendo as coletas, ele vai te mostrando dois tipos de acurácia, que é a acurácia qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, ela funciona da seguinte maneira: vamos supor que você tem 100 itens para coletar. Desses 100 itens, quando você fez a coleta e digitou a quantidade desses 100 itens, 60 deles, a quantidade que você digitou é exatamente igual à quantidade que está no sistema. Então, você teve, nesse caso, 60% de acurácia qualitativa. Então, isso é um indicativo de que os seus processos estão sempre rodando bem e também a pessoa que fez a contagem do inventário, ela fez uma coleta correta. Então, tem essa medição. Além da acurácia qualitativa, nós temos também a acurácia quantitativa. Agora vamos mudar um pouco, vamos imaginar que a gente tem, desses 100 itens, eu não vou mais no nível do item, eu vou agora no nível do estoque daqueles itens. Então vamos supor que esses 100 itens, eu tinha 1000 unidades, se eu somasse tudo. Tinha 1000 unidades. Ao finalizar o inventário, o meu inventário mostrou que eu contei 900 unidades. Então eu tive uma acurácia quantitativa de 90%. Então isso é um indicativo de que o que eu encontrei de estoque na minha loja está muito próximo do que eu esperava encontrar. Entendeu? Entendi. Interessante. E nesse cenário com esses processos modelados,
de uma forma ou de outra, você acaba cercando e fazendo uma contraprova daquilo que você levantou. Exatamente. E aí você vai na raiz do problema, que muitas vezes o problema ou está no processo, onde você está perdendo mercadoria, ou está na execução do inventário, que é o que a gente falou. O erro pode acontecer? Pode. Se você estivesse fazendo na folhinha, como o meu colega lá do supermercado, a chance de ele errar e de perder muito mais tempo é maior. Sim. Então não é tão efetivo. E não quer dizer que não vai haver erros no que faz também no formato com software, com processo. E aí você tira a prova dos 9 nos 2 conceitos. Exatamente. Legal. Então o inventário, assim, desde o início, desde a organização, mapeamento, até a coleta do item, até a validação do setor, até a validação da categoria, verificação de ruptura e verificações de divergência, itens não contados, ou seja, ele cerca de vários modos para tentar identificar os erros. É 100%? Não, mas eu diria que é muito melhor do que fazer isso no papel, porque você não tem essa estrutura, essa organização, né? É uma analogia muito feliz para essa situação, é o famoso dinheiro embaixo do colchão. Quem ainda guarda, né? Exatamente. O meu avô, você acredita que na época que mudou de cruzeiro para real, ele guardava o dinheiro embaixo do colchão? E é aqueles italiano bem bruto, né? Era, né, que ele faleceu. E na troca do dinheiro ele perdeu, porque ele não trocou o dinheiro. Investiu o tempo lá e perdeu. Ele perdeu o dinheiro. A analogia que a gente faz é justamente essa. A gente fica tão preso na segurança, em achar que tudo que a gente faz que foge ali dos nossos olhos pode ser um problema, mas no fim das contas todo mundo deixa o seu dinheiro no banco. Sim. Então exatamente. A situação é confiar no processo e ter de fato um sistema que possa ajudar, né? Exato. E você falou uma coisa interessante agora. Em alguns clientes, quando a gente vai apresentar o software com processamento em nuvem, eles apresentam uma certa resistência, justamente por estar na nuvem. Alguns deles querem que o servidor esteja na empresa deles. E aí eu faço justamente essa pergunta: você tem conta no banco? Tenho. Então você confia que o seu dinheiro está lá. No caso dos sistemas em nuvens é a mesma coisa. Se você encontrar uma empresa confiável que vai, né, obedecer todas as regras de segurança e manter o sigilo dos seus dados, né, o desafio é só encontrar essa empresa, mas hoje em dia os serviços de nuvens eles já estão muito avançados, muitos deles muito mais seguros, muito mais estáveis do que servidores físicos que ficam na sua loja e podem sofrer qualquer tipo de avaria. Esse é um fato. Nós mesmos, atualmente, você não tem mais nada guardado no seu celular, no seu computador. Exatamente. Mas até a transição, quando você troca um aparelho, alguma coisa, é muito rápido. Você põe lá o seu login e de repente está tudo lá de novo. Exato. A tendência é essa, né? A tendência é essa. Legal, muito bom, Nilton. Para a gente finalizar esse bate-papo, que está muito bom e tenho certeza que é um assunto que rende bastante, para aquela empresa, aquele comerciante, aquele empresário que ainda não faz inventário da forma que deveria, quais são as dicas que você daria para ele que pretende começar um inventário? Quais são as dicas que você daria para ele iniciar esse processo? Bom, primeiro ele fazer a aquisição ou alocação de equipamentos, tá? Eu recomendo muito que ele faça uma alocação, até para fazer teste. Então você não precisa se descapitalizar, né? Com uma quantia muito grande de dinheiro. Você faz uma alocação durante um determinado período com uma empresa que disponibilize o equipamento e também disponibilize o software com suporte, que te dê todo o respaldo para que você consiga executar esse inventário e validar os seus processos. Basicamente isso. Faz a alocação do equipamento, faz o teste, atualiza o seu sistema e não faça isso uma vez só, porque quando você fizer a primeira vez, provavelmente você vai se assustar, porque o teu estoque deve estar bastante errado. Crie uma frequência de inventário, obedeça essa frequência e aí sim você vai começar a ver as coisas entrarem no eixo e a sua empresa começando a ficar mais organizada. Então, equipamento adequado, um software, exato, de preferência que o equipamento, juntamente com o software, seja adquirido inicialmente num formato de locação, com uma consultoria. Sim, exatamente. Junto, em conjunto.
para que você possa fazer a primeira vez e poder fazer outras mais para ir consolidando e melhorando a operação. Exatamente. Legal, muito bom, Newton. Bacana esse assunto. Legal. A gente deve falar mais aí sobre isso, que é um assunto bastante extenso, mas fica para um próximo vídeo. Perfeito. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, ative o sininho do YouTube, se inscreva na rede para receber a notificação de novos vídeos. E a gente está sempre aqui postando conteúdo que leva produtividade para a sua empresa. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.